Hoje vamos falar um pouquinho sobre anticoagulantes, né, a profilaxia e o tratamento do tromboembolismo venoso. Tem alguns aspectos interessantes que a gente deveria comentar sobre o diagnóstico, o tratamento das tromboses, né, seja trombose venosa periférica e também trombose pulmonar, e também as tromboflebites. A gente vai comentar um pouquinho a respeito de cada coisa e também o uso dos anticoagulantes, quais são as indicações e as doses. É importante que a gente entenda a necessidade da profilaxia do tromboembolismo venoso. O tromboembolismo venoso a gente tem mais frequência nos pacientes clínicos hospitalizados e nos pacientes cirúrgicos. Consequentemente, nesses casos, devemos realizar a profilaxia. A profilaxia nos pacientes hospitalizados, ou seja, pacientes clínicos, só para vocês terem uma ideia, os pacientes internados têm 20 vezes mais risco de tromboembolismo venoso do que uma pessoa não internada, por conta da imobilidade. Os pacientes acima de 40 anos já apresentam uma mobilidade reduzida a 3 dias por conta dessa internação. Né? Ou seja, pacientes que estão internados há mais de 3 dias acabam tendo maior risco de tromboembolismo venoso. Né? Para que a gente entenda um pouquinho os fatores de risco, é utilizado geralmente o score de Pádua, onde o score menor do que 4 ele apresenta baixo risco. Acima de 4, alto risco. Ou seja, o baixo risco seria 0,3% de risco para um trombolismo venoso, enquanto o alto risco, 11% de risco. É importante que a gente entenda também o que está envolvido o score de Pádua. Então veja, tem vários itens, entre eles
A neoplasia em atividade, que recebe o score de 3, a pontuação de 3. Trombose venosa profunda ou embolia pulmonar pregressa, 3 também. Mobilidade reduzida, 3. Trombofilia, 3. Os traumatismos ou cirurgia menor que 30 dias, já 2. E os demais, 1 ponto. Ou seja, se na somatória desses scores você tiver abaixo de 4, risco pequeno. Acima de 4, maior risco. E como é que deve ser realizada a profilaxia? Nos pacientes de baixo risco, inicialmente deambulação precoce, pode ser utilizada a compressão pneumática intermitente e o uso de meias elásticas. Nos pacientes de alto risco, faz-se necessário a utilização de anticoagulantes, sejam eles orais ou sejam eles injetáveis, parenterais. Na maioria das vezes, usa-se a inoxaparina, 40 mg subcutâneo, uma vez ao dia. Ou a heparina não fracionada, no caso seria subcutânea, 5.000 unidades de 8 em 8. Ou mesmo a heparina a fondaparinux, 2,5 mg subcutâneo, uma vez por dia. Aqui é um exemplo de meia elástica, em que é uma meia elástica para quem está internado. E aqui uma compressão pneumática intermitente, não é uma bomba pneumática de grande complexidade.
E existem situações especiais. Quais são elas? Quando você tem o índice de massa corpórea acima de 40 miligramas, aliás, 40 quilogramas por metro quadrado de área corporal, usa-se a enoxaparina 40 miligramas subcutâneo 12 em 12. Quando você tem acima de 50, a enoxaparina vai para 60 miligramas subcutâneo, 12 em 12, e menor do que 18,5 não tem consenso. Há quem diga que não há necessidade de utilizar a heparina baixo peso molecular, e alguns autores dizem que vale a pena utilizar. Profilaxia em pacientes cirúrgicos é outro aspecto. Sabe-se que existe um risco 12 vezes maior da presença de trombolismo venoso após a cirurgia. As cirurgias mais comuns de aparecerem trombolismo venoso, quais são? Cirurgias ortopédicas, as ginecológicas, as urológicas e as oncológicas, que têm maior risco. A profilaxia reduz a trombose venosa profunda em 59% e a embolia pulmonar em 63%. Essa é a razão que a gente deve utilizar a profilaxia. Aqui nós temos uma maneira de a gente entender, a gente usa a escala de Caprini, e essa escala de Caprini mostra o quê? Alguns fatores que estão envolvidos, são eles, né, fatores com um ponto, idade entre 41 e 60 anos, cirurgia planejada, história de cirurgia maior prévia, menor do que um mês, as veias varicosas, né? Presença de doença inflamatória intestinal e assim por diante. Os que têm maior pontuação, né? Que apresenta risco de 3 pontos, né? Quando a idade já é acima de 75 anos. A história de trombolismo venoso ou tromboembolia pulmonar prévia, história familiar de trombose, enfim, alguns fatores outros. Aqueles que apresentam 2 pontos, idade entre 60 e 74 anos, e os que apresentam 5 pontos, que são artroplastia, são cirurgias ortopédicas ou acidente vascular cerebral, politraumatismo ou mesmo traumatismo de medula espinhal por conta da imobilidade. Existe também o fator nas mulheres com o uso de anticoncepcionais orais, gravidez ou pós-parto e história de nascimento morto, né?
Então, veja o que é interessante, alguns exemplos de cirurgias. Aqui, nos casos, são cirurgias ortopédicas, né? Taxas de tromboembolismo venoso após artroplastia de quadril. Veja, ao redor de 50%, trombose venosa profunda e trombolismo pulmonar fatal em mais de 2%. Então, evento, qualquer trombose venosa profunda entre 42% e 57%, trombolismo venoso sintomático entre 2% a 5%, proximal 18% a 36%, qualquer trombolismo pulmonar entre 1% a 28% e fatal entre 0,1% a 2%. Enquanto a artroplastia de joelho também tem uma alta incidência de eventos de tromboembolismo venoso. Qualquer trombose venosa entre 41% e 85%, trombose venosa proximal menor, 5 a 22%, qualquer TEP, embolismo pulmonar, entre 1,5% a 10%, e embolia fatal um pouco menor, entre 0,1% a 1%. Qual é a profilaxia que se utiliza nesses pacientes submetidos à cirurgia? Quando você tem um risco muito baixo, ou seja, score zero daqueles, né, que nós mostramos de Caprini, você tem mais ou menos o risco baixo, né, de 0 a 0,5% de trombolismo venoso. Então, geralmente utiliza o quê? Deambulação precoce e as compressões, pneumática intermitente e meia elástica. Risco baixo, score entre 1 e 2, 1,5% de trombolismo venoso. Nesses casos, pode-se utilizar somente profilaxia mecânica, meias, compressão pneumática intermitente e ainda deambulação precoce. Né? Risco moderado, score entre 3 e 4, 3% de trombolismo venoso. Já nesses casos, além da profilaxia mecânica, deambulação precoce, deve-se utilizar a profilaxia medicamentosa. Você pode utilizar tanto a heparina não fracionada, 5.000 unidades subcutâneas, 2 horas antes do procedimento e manter de 12 em 12. E a heparina de baixo peso molecular, 20 mg subcutâneo, 2 horas antes e manter de 24 em 24 horas. Né? Deve-se manter nos casos de pacientes que serão submetidos à artroplastia, tanto de quadril como de joelho, mais tempo, porque geralmente existe a necessidade dessa prevenção, porque o trombolismo venoso pode ocorrer em alguns dias após o ato cirúrgico. Né? Risco alto, o score acima de 5, tem mais de 12% de trombolismo venoso. Você pode utilizar heparina baixo peso molecular, a dose já é um pouco mais alta, 40 mg subcutâneo, 12 horas antes e manter 24 e 24 horas. Ou mesmo utilizar a fondaparinux, 2,5 mg subcutâneo na mesma sequência.
ou mesmo a heparina não fracionada, 5 unidades subcutâneo, 2 horas antes e manter de 8 em 8 horas. Pacientes ortopédicos, então é importante, aí baixo peso molecular, 12 horas antes e depois, de 6 a 12 horas. Ou você pode utilizar os anticoagulantes diretos, né, que depois eu vou comentar um pouquinho mais a respeito. 6 horas após procedimento. No quadril, utiliza-se por 35 dias, ou seja, 5 semanas, e nas cirurgias de joelho, 15 dias, ou seja, 2 semanas. Ou seja, importante que a gente lembre desses dados, né? Do quadril, 5 semanas, do joelho, 2 semanas. As tromboflebites, o que são? Esses são, na verdade, são processos de tromboembolismo venoso em veias superficiais. Né? Então, geralmente pode ser tanto em varizes, em varicoflebite, causando a varicoflebite, ou mesmo na veia safena, tanto magna como parva. Epidemiologia: 3 a 11% da população, boa evolução, pode evoluir para trombose venosa profunda e embolia pulmonar, se não for tratado e diagnosticado precocemente, e ocorre mais em membros inferiores, 80% nas veias safenas magnas. Existem também flebites que ocorrem devido a catéteres, né? Que eu vou comentar agora. Nessa próxima, isso, agora nesse slide, que são os fatores de risco, tá? Que podem apresentar em pacientes com defeitos de coagulação, pacientes com neoplasia, gravidez, em uso de anticoncepcional oral, pacientes com varizes, imobilização, com uso de catéteres e medicamentos, drogas ilícitas injetáveis ou mesmo tabagismo. Né? Qual é o quadro clínico da tromboflebite? Apresenta dor, calor local, hiperemia e endurecimento do trajeto venoso. É um aparecimento agudo
e depois de alguns dias ele melhora. Geralmente 3 semanas de duração sem o tratamento, mas deve-se tratar para aliviar os sintomas, porque são bastante incômodos. Aqui é um exemplo de tromboflebite, a nível de perna, joelho, com essa varicoflebite e o cordão endurecido. Veja que tem já uma. Um eritema local. Qual é o tratamento, né? Então, você pode utilizar analgesia, elevação do membro, calor local, anti-inflamatórios orais, compressão elástica, no início às vezes é meio incômodo, mas pode se utilizar, deambulação livre e anticoagulação, para evitar a progressão, né, com tratamento conservador, extensa e justa crossa. Ou seja, se você tiver cometimento da veia safena magna, você deve usar anticoagulante para evitar. Deve-se tratar como se fosse uma trombose venosa profunda, se estiver a nível de coxa, para evitar essa progressão e posteriormente uma migração para trombose venosa profunda. Vamos agora falar um pouco sobre trombose venosa profunda, né? É a formação aguda de trombos em veias profundas, né? A complicação mais temida é o tromboembolismo pulmonar, 28%, 28 mil internações por ano, com 4.247 óbitos. Isso aqui é uma estatística americana. 20% das necrópsias apresentam tromboembolismo pulmonar. Veja como é grave e é importante a gente fazer o tratamento. Primeiro, a profilaxia e, caso não tenha sido feito, o tratamento.
tratamento precoce. Trombose venosa profunda. Quais são os fatores de risco? Idade acima de 40 anos, imobilização ocorre 80% de trombose venosa profunda em internações de mais de uma semana, trombose venosa profunda prévia até 100% de recorrência, obesidade, diminuição da atividade fibrinolítica, consequentemente um fator de risco para apresentar trombose venosa profunda, presença de varizes, a duração e o porte da cirurgia, cirurgias mais longas e cirurgias mais elaboradas, ou seja, que tem mais traumatismo, acabam tendo maior fator de risco para a trombose venosa profunda. Anestesia. Geralmente, pacientes que são submetidos à anestesia geral, por conta da imobilização, apresentam risco de trombose venosa profunda. Pacientes com infecção, pacientes com neoplasia, pacientes em tratamento de quimioterápico, pacientes com insuficiência cardíaca congestiva, pacientes com gravidez ou pós-gravidez, no puerpério, em uso de anticoncepcional oral e terapia de reposição hormonal. Também são frequentes. Só para vocês terem uma ideia, onde se forma o trombo, aqui geralmente se forma a nível das válvulas, e um fragmento pode sair migrando para os vasos pulmonares, causando a embolia pulmonar. Quadro clínico: dor, palpação muscular e palpação dos trajetos venosos, né? Edema, aumento da consistência muscular em empastamento, que é o caso, seria o sinal do Romas, que é a dorsiflexão da panturrilha, né, do pé, causando dor na panturrilha. Dilatação das veias superficiais, porque estão drenando uma vez que o sistema venoso profundo está ocluído, e em casos a cianose, né, nos casos que você tem uma trombose venosa profunda mais extensa, que é a chamada flegmásia cerúlea dolens, que é um quadro mais grave e deve ser abordado, às vezes até com cirurgia.
Trombose venosa profunda, tratamento. Tratamento clínico, ele apresenta com repouso, né, analgesia e elevação do membro, que é a famosa posição de Trendelenburg. Anticoagulação. Pode-se utilizar vários esquemas. Pode-se utilizar a heparina, a não fracionada, 5.000 unidades subcutâneas de 8 a 8 horas, e você pode controlar com o tempo de tromboplastina parcial ativada. Heparina baixo peso molecular, 1 mg por quilo, de 12 em 12 horas. Você pode, inclusive, fazer a heparina não fracionada, a heparina endovenosa, um esquema endovenoso, fazendo um bolo. Como é que se faz esse bolo? Geralmente de 5 ou 10.000 unidades em bolo, seguido de uma dose de 8 em 8 horas, fazendo com que o TTPA, o R do TTPA, esteja na posição de coagulação, geralmente 2 a 3. Pode-se utilizar também a Fondaparinux, 7,5 mg subcutâneo por dia. Pode-se utilizar ainda anticoagulantes orais, no caso a varfarina, 5 mg ao dia. Lembre-se que tem que deixar o RNI entre 2 e 4, só que na fase aguda a varfarina demora para ter nível plasmático, consequentemente deve-se utilizar uma heparina prévia para depois passar para a varfarina. Ou pode-se utilizar os anticoagulantes orais diretos, né, que são a rivaroxabana, a pixabana, a dabigatrana e a doxabana, tá? Cada qual com as suas dosagens, que eu vou comentar agora. Casos de cirurgia ou fibrinólise. Pode-se fazer a fibrinólise endovenosa, né, com catéteres, e pode-se utilizar algumas substâncias que eu também vou comentar. Pode-se utilizar a trombectomia mecânica, utilizando algumas máquinas, né? Uma delas o Angiojet ou o Aspirex, que na verdade eles fazem uma aspiração, a lise e a aspiração do trombo. E pode ser realizada também a tromboembolectomia aberta, com catéter de Fogarty, em casos de trombose venosa profunda extensa, no caso daqueles de flegmásia cerúlea. E nesses casos são de gravidade e deve ser feito alguma coisa, ou fibrinólise, ou mesmo essa trombectomia aberta com o uso do Fogarty. Veja, tratamento com o DOACs, né, que são os anticoagulantes orais diretos. Você pode utilizar, como exemplo, a rivaroxabana, nome comercial Xarelto, dose inicial 15 mg, 2 vezes ao dia, por 21 dias, e depois 20 mg, um comprimido ao dia. Ou mesmo a pixabana, que é o Eliquis, pode-se utilizar 10 mg 2 vezes ao dia, por 7 dias, e depois passar para 5 mg 2 vezes ao dia. Pode-se utilizar o Pradaxa, que é a dabigatrana. Primeiro deve ser feito, tanto a dabigatrana como a doxabana, que é a Lixiana, deve ser feito primeiro uma heparina baixo peso molecular por 5 dias e depois passa para a dose do anticoagulante oral. No caso da bigatrana, 150 mg 2 vezes ao dia, e no caso da edoxabana, 60 mg uma vez ao dia.
Tromboembolismo pulmonar, veja, essa é a complicação mais temida, com gravidade e risco de vida. Então, é uma coisa muito importante, uma patologia muito importante para a gente fazer o diagnóstico e, consequentemente, fazer o tratamento mais rápido possível. Tem três tipos. Tem o sem infarto, que é o mais comum, o com infarto, geralmente de 10 a 15% dos casos, e o trombolismo pulmonar maciço, com apresentação de cor pulmonar, insuficiência cardíaca, por conta de uma obstrução de mais de 50% dos vasos. Isso aqui é risco de vida e deve ser feita alguma coisa para que o paciente consiga ter o quadro. Trombolismo pulmonar, tratamento. Tá? Anticoagulação plena, né? Ou pode-se utilizar a fibrinólise ou mesmo a trombectomia mecânica. Tá? Anticoagulação plena. Heparina baixo peso molecular, 1 mg por quilo subcutâneo 2 vezes ao dia. Esse é o protocolo da Sociedade Americana de Cirurgia Torácica, né? Que utiliza-se e é o que geralmente a gente usa. Faz-se uma dose de ataque, 80 unidades por quilo, endovenoso em bolo, uma dose inicial infusão endovenosa contínua e ajuste da infusão pelo tempo tromboplastina parcial ativada, TTPA. Tá? Então, veja, esse ajuste de acordo com essa tabelinha. Tá?
Pode ser feito também, o trombolismo pulmonar pode ser tratado com a fibrinólise, né? Antigamente se utilizava muito a streptokinase, que era via periférica, nessa dosagem, 250 mil unidades endovenoso em 30 minutos, seguida por 100 mil unidades por hora por 24 horas. Né? E depois veio a uroquinase. A uroquinase apresentava na dose de 4.400 unidades por quilo em 10 minutos, um bolo, seguida de 4.400 unidades por quilo por hora, por 12 a 24 horas, sempre fazendo o controle, né, dessas duas, fazendo o controle de parâmetros, né, com fibrinogênio e com teste de coagulação, porque existe grande risco de sangramento. Né? Mas atualmente nós temos utilizado o RTPA, que é o Actilise, em dose 100 mg endovenosa em 2 horas e posterior avaliação. Né? Então é importante que a gente consiga entender essa gravidade, né? A gravidade da complicação dos casos de tromboembolismo venoso e, consequentemente, realizar uma profilaxia adequada para evitar os casos tanto de embolia, tanto de trombose venosa profunda como embolia pulmonar. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado.